Eu sou Luísa Mandetta, você está na aula 153 sobre hierarquia dos instintos, hoje sobre os emocionais, e hoje você dá mais um passo em direção ao seu autoconhecimento. Vem comigo. Sejam todos bem-vindos para essa aula. É a final de uma trilogia, né? É a final de uma sequência de 3 aulas sobre a hierarquia dos instintos. A gente já está um pouco mais recheado do que estava antes no nosso módulo de instintos dentro da escola. Enfim, e eu espero que vocês usem essas aulas não como um batedor de martelo, no sentido, nossa, falou tal coisa, bateu para mim, é isso mesmo, a minha hierarquia é social dominante, com autopreservação reprimida. Espero que vocês não usem como isso, né, como uma coisa que é finalizadora, mas sim como mais uma possibilidade de investigação. Então, vamos usar como mais uma possibilidade de investigação. Em paralelo, você que está acompanhando comigo aqui ao vivo, semanalmente, em paralelo, a gente está fazendo, eu quebrei um pouco para não ficar muito tempo o mesmo assunto, mas a gente está fazendo uma volta aos 27 subtipos que, eu não sei, eu achei importante, porque nas aulas básicas, eu falei dos 3 subtipos em uma aula só. Então, eu estou voltando para falar dos 27, eu sei que vocês têm 1 milhão de informação em livros e vídeos e, né, vários outros canais de informação também, mas vale a pena a gente trazer para cá, para a gente sedimentar esse conhecimento, e toda vez que a gente abre uma aula, eu tento fazer o melhor que eu posso, claro, né, sempre, mas os compartilhamentos, eles enriquecem muito. Então, enfim, para você que também está assistindo essa aula de hoje, para bater o martelo, para ter mais certeza, saiba que em paralelo também está rolando essas aulas, né, dos 27 subtipos, que talvez possa te ajudar. Pode ajudar também aquele grupo de pessoas aqui da escola que atende gente, tá? Então, essa questão da hierarquia, ela vai te dar vários passos a mais, quando a pessoa fala, ai, lembra a briga que eu tive no YouTube? Adoro essa briga. Infelizmente, o cara apagou o comentário, mas ele falou, ai, 5 nunca vai gostar de astrologia. Se você achar um 5 social, talvez ele goste, né? Ai, o tipo 1 nunca vai ser desorganizado. Sei lá, tem vários tipos uns que são desorganizados, sobretudo, sei lá, um sexual, quando ele não dá bola para alguma coisa específica, né? Enfim, tem um monte de coisa que acontece que a hierarquia ela vai explicando para a gente. E que se a gente ficar no beabá do eneagrama, a gente não vai entender um monte de coisa, e o eneagrama ele vai ser só mais uma ferramenta que vai passar na sua vida, não vai fazer muito sentido, tá? Inclusive profissionalmente, né? Você não vai conseguir impactar grandemente a pessoa se você ficar naquele beabá, souber que ele é, sei lá, 8, autopreservação e ponto. Não, é importante saber qual é o instinto que ele reprime, é importante saber todas essas combinações, tá? Então, tá bom, eu vou falar dos emocionais, vamos começar, hoje é para falar dos emocionais, né? Vou começar pelo 2, eu vou fazer um batidão aqui, tá, gente? Para a gente passar por tudo, lembrando, são pinceladas do que eu acho que é importante, mas a gente volta nesse assunto. Eu gosto muito de voltar no assunto quando vocês também já tiverem se experimentado, né? Então, quando algum tipo 2 fala assim, nossa, eu realmente sou dessa hierarquia, ou achava que era dessa, descobri que sou dessa. Imagina a gente conversando sobre isso daqui uns meses, né? Então, isso eu acho que enriquece muito, tá bom? Então, o 2, autopreservação, vamos começar no 2, e vamos começar com autopreservação dominante, tá? Então, o 2, autopreservação com o sexual reprimido, a gente lembra quando eu falo na aula do tipo 2, autopreservação, que eles tendem a ser submissos, mas submissos do jeito do 2, né? Não é submisso mandou faz, isso não existe no tipo 2, porque ele é um bicudinho, ele é emburradinho, né? Orgulhoso, né? Então, mas quando a gente fala de submisso, a gente está falando desse 2, autopreservação com sexual reprimido, tá? Que é o tipo que dificilmente vai brigar, sobretudo na frente, né? Pode ser que ele emburre, pode ser que ele fale mal de você nas costas, pode ser que ele faça aquele monte de movimento que o tipo 2 faz, né? Outro dia eu escutei uma pessoa falando, eu falei, nossa, isso é muito coisa de tipo 2, sobretudo a autopreservação, né? Falando que a mãe tinha falado para ele, sabe? Que ele foi se dar conta disso quando ele era muito já com idade avançada, né? Mas ele cresceu com a mãe falando, o seu pai não queria ter filho, eu tive porque eu quis, entende? Então, quando vocês me perguntam como é que é a manipulação do tipo 2? Como é que é a vingança do tipo 2? É isso. É uma manipulação do sentido assim, cara, você só existe porque eu lutei por você. Nem dá bola pro seu pai, tá? Você tem que ser totalmente leal a mim. Entende? Entende que aqui tem uma vingança, tem uma manipulação, tem uma coisa assim, ó, você me deve a vida, né? Você me deve a vida no sentido de que
Eu lutei, seu pai nem queria, tá? Para você existir tem que ter papai e mamãe, só a mamãe quis. Entende como é profundo isso? E ele foi descobrindo a importância dessas coisas, assim, bem, com a idade bem avançada. Alguém faz o favor de ler a mensagem, a pergunta da Margarida, que ela não pode abrir o microfone agora, eu acho. Luísa, mas o 2 tem sempre um pouco de sensualidades, tem o sexual reprimido ou não? Eu não entendi. Mais o 2 tem sempre um pouco de sensualidade, Mas mesmo tem tendo. sempre um pouco de sensualidades, tenha o sexual reprimido ou não. Vamos ver se eu entendi. O 2 sempre vai ter um senso, Um pouco de sensualidade, tenha o mesmo, sexual reprimido ou não. mesmo reprimido, foi isso que eu entendi. Tá. É. É o seguinte, os emocionais, eles tendem a ser muito sensuais, tá, gente? Uns mais, outros menos, e cada um de uma forma. Então, por exemplo, o 3, que eu vou falar daqui a pouco, ele tem uma sedução, mas é mais ou menos assim, ó, você vai me amar porque eu sou muito fera, né? E o 2, ele vai tender a ter uma sedução. O 2, autopreservação, com o sexual reprimido, não significa que ele não vai ter essa sedução. Significa que ele vai fazer essa sedução de outras formas. Significa muito mais que ele vai querer ser muito mais bastidor, que ele vai querer ser muito menos, que ele vai ser muito menos brigão, que ele vai engolir um pouco mais de sapo, que ele vai se submeter às outras pessoas muito mais do que ele não vai usar a sedução. Porque sedução é uma coisa que acontece aqui desde o início da vida. Lembra das criancinhas 2 que eu sempre comento? Que estão dançando, que estão fazendo teatrinho, que encantam os outros, né? Então, assim, a sedução, ela existe desde sempre, tá? Nos emocionais em geral, tem uma coisa muito forte com a imagem, muito forte em querer que o outro se aproxime, cada um de uma forma. O 4 pela dor, o 3 pela estratégia do resultado, o 2 por uma questão assim, você não vai viver sem mim, né? Você só existe porque eu existo. A sua vida é melhor porque eu tô aqui, entende? Então, assim, mas a sedução existe mesmo, o sexual reprimido, tá bom? Ok, mas o sexual reprimido vai fazer então que ele seja um pouco mais de bastidores, tá? E vai fazer, por quê? Porque, presta atenção, o sexual é aquele impulso que vai para a vida, que leva muitas vezes impulsividade até, né? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ver um 2 mais responsável. Geralmente, quando esse 2 se confunde com o 6, é porque ele tem o sexual reprimido, sendo a autopreservação dominante, tá? Porque ele vai ter ansiedade, ele vai ter medo, ele vai ter mais responsabilidade. É um 2 um pouco mais contido com as coisas práticas da vida, porque geralmente o 2, isso não está no primeiro plano da consciência dele. Ele não está se importando com isso. Mas esse subtipo sim, tá bom? Vamos ver o que mais. Ele vai amar de uma forma. Então, ele tem essa coisa da responsabilidade, e ele tende a ter a coisa do provedor, tá? Então, eu nunca me esqueço que eu atendi um 2 autopreservação assim, e homem, né? Então, ele queria ser o pai de todo mundo, o pai do sócio, o pai de todos os funcionários, sabe? A forma de amar era muito através de prover. Tá? Então, essa é uma característica forte desse instinto, desse subtipo, com sexual reprimido. E com social reprimido, vamos para o segundo e último dos dois, né? Com social reprimido, é o que mais a gente vai encontrar aquela questão que o 2 autopreservação tem de indulgência. Atenção. Não significa que o sexual reprimido não tenha, porque indulgência é uma coisa do 2 autopreservação. Só que aqui é meio que um norteador da vida, no sentido assim, olha, eu tenho que aproveitar a vida. Para mim é tudo de bom, sabe? Muito meio nerdzinho, sabe? Com organização, com planilha, com dinheiro, né? Não necessariamente planilha, mas é diferente do 2, né? Do 2, do impulso do 2, tenho vontade, vou fazer. Mas esse é o 2 que meio que coloca, o 2 autopreservação, que meio que assim, ó, gasto que não tem, sabe? Até um pouco parecido com 4 autopreservação. Não sei direito como é que eu vou pagar o aluguel, mas deixa eu ir jantar um japonês. Ontem eu sonhei que eu estava no restaurante japonês, por isso que eu estou falando de japonês. Então, deixa ele comer uma comida japonesa, sabe? Então, tem uma certa extravagância, tem uma questão de autoindulgência forte. Não vou falar sobre autoindulgência, porque a gente já falou sobre isso na aula do 2 autopreservação, tá bom? Mas aqui é um pouco mais. Ok, então um pouco mais vai atender essa questão da praticidade, né? Ele vai ser prático, né? Não é essa questão, mas vai ter essa ambivalência aqui com a indulgência, tá? E aqui, o que vai acontecer? A gente vai ver um pouco mais de ataque de raiva, e de vez em quando de pirraça, sabe? Então, é difícil você ver isso com 2, autopreservação, se você
conviver com ele mais socialmente, num relacionamento um pouco mais social, assim, né, cheio de máscaras, mas quem convive com 2 sabe que ele pode ter ataque de raiva, mesmo que seja do jeito fofo dele, mas ele vai ter, tá? Aquelas pirraças, aquelas questões assim. E lembra que tem uma característica do 2 autopreservação não tão superficial, que vale a pena, sobretudo para a gente que atende gente, para a gente perceber, que é a questão da tendência à solidão, tá? Então, tender a ter uma vida mais solitária. E isso pode gerar bastante ressentimento para ele, tá? No sentido de que eu faço tudo para todo mundo e agora eu estou sozinho, abandonado, enfim. Também acho que nem precisa entrar nesse tópico, porque a gente já debruçou sobre ele, mas é o que pode tender a acontecer com esse subtipo. Combinado? Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou para o 2 social. No 2 social, com autopreservação reprimido, a gente vai ver o seguinte, ó, com autopreservação reprimido, tem aquela coisa do 2, né, do 2 social, que eu sou o professor dos professores, né? Eu vim para ensinar, eu vim para ajudar. E isso é muito forte em quem é autopreservação reprimido, tá? É muito forte a busca por influenciar. Então, lembra que, eu acho que é a Ellen Palmer que fala do 2 social, que é como é que ela fala? Eminência parda? Ai, não sei se é esse termo que ela usa, mas assim, a tradução é mais ou menos assim, mais ou menos a Hebe e o Silvio Santos, lembra? Então, o Silvio Santos é o 3ão social, no comando de tudo. Quem é de Portugal está assim, o que ela está falando? Mas tem aquele líder que é dono de tudo, né, Margarida? E tem a Hebe, que meio que assim, não tinha nenhum cargo oficial assim, de liderança no SBT, mas o Silvio Santos só fazia coisa depois de conversar com ela. Então, eminência parda, eu acho que é esse termo, no sentido assim, ó, eu não sou o CEO, mas eu influencio, né? Eu não... Parece que é a minha esposa que manda, que canta de galo lá na família toda, mas eu tô por trás influenciando. Essa questão do eminência parda, a gente vê mais no sexual reprimido, tá? Então, a gente vai ver muito mais a busca por influência e busca por liderança no autopreservação reprimida. Social dominante com autopreservação reprimida. Aí ele vai tender meio que assim, ó, se eu não conseguir ter uma liderança aqui, eu vejo muita gente assim, meio carreira solo, sabe? Então pode ser difícil dividir liderança, isso pode ser uma coisa que pode acontecer aqui nesse perfil. O social, ele pode estar bem satisfeito sem estar na liderança, tá? Na liderança oficial. Traduz isso para a vida profissional ou vida pessoal. Mas o 2 social com autopreservação reprimido, ele vai tender a querer um pouco mais do que o outro subtipo, tá? Essa pode ser uma das diferenças que eu vejo que são mais gritantes, né? Mas são os grandes mentores de mentores, professores de professores, tá? São aquelas pessoas que têm muita dificuldade de não estar no topo, né? Eu tô falando ainda do autopreservação reprimido. Agora vamos para o sexual reprimido. O sexual reprimido tem bastante dificuldade. Aí agora, todo 2 social que escutar isso vai falar assim, sou eu, mas calma. Isso é uma coisa de vocês que é 2 social, mas o sexual reprimido vai ter mais, que é o contato 1 a 1. Tira energia, se cansa, eu brinco que ele sai do palco direto para casa. Então, ele está nos eventos sociais, né? Ele está nos lugares, ele está influenciando as pessoas, ele está fazendo o que ele tem que fazer, mas aquele contato 1 a 1 para ele tira energia, ele não gosta, né? E a gente meio que já sabe por quê, né, gente? Eu fiz uma imagem de influência, de poder, né? de não ter fraquezas, toda aquela imagem que o 2 busca ter, de autoimagem engrandecida, e se você me conhecer demais, você vai perceber que eu sou ser humano como você e até preciso de você, né? Então ele vai ter essa questão do palco direto para casa, sabe? Vamos ver o que mais. E aí tende a ser os 2, né? Tá travando aí, gente? Me avisa. Que eu tô aqui do lado do coisa. Ele tende a ser, os 2, naturalmente, muito competentes. É um dos subtipos, aliás, os sociais, né? Que vem meio com vício ao trabalho. Então, tem um monte de 2 social que é confundido com 8, né? Você pega o grande caso ali da Maria Teresa de Calcutá, não vamos entrar nessa briga agora, mas que o Russ, né, Margarida? Mas que o Russ fala, gente, ela não é 2, eu falei que ela é 2, desculpa, mas ela é 8, só pode ser 8 e tal. Mas assim, ela tem tudo para ser uma 2, tudo, né? Tudo para ser uma 2. Por que não pode ser uma 2 ultra trabalhadora, ultra brigona, ultra tudo como ela é?
respondona, né? Pode ser também, entende? Só que tem uma coisa muito forte do 2 com o sexual reprimido, porque ele tem, né, o autopreservação no meio ali, é que ele faz muito uso das habilidades para ser 2 social. Não sei se eu confundi, mas assim, ó, ele vai ser muito bom no que ele faz. Muito bom no que ele faz. Para quê? Para conseguir se sentir incluído no grupo, tá? Então, para ele ser muito fera, assim, muito solicitado, muito, enfim, muito querido pelas pessoas, né? A gente fala que o 2 quer ser querido, mais ou menos, o sexual um pouco menos, o social é muito mais aceito, muito mais as pessoas se necessitarem mais dele, através das suas habilidades, tá bom? E também são bons de mediação, eles tendem a ser bons de mediação. Você encontra muito desse subtipo com o sexual reprimido lá naquelas coisas de conselho de empresa, sabe? Assim, ele está do lado do diretor e num departamento que precisa ter mediação entre vendas, compras, não sei o quê, produção, entende? Então, ele é bom nessa questão da mediação. Para ele é natural fazer isso, né? Sabe que um precisa, sabe que o outro precisa, sabe qual que é o calo no sapato de uma pessoa específica, e aí ele brilha nesse ambiente. Ele tende a ser muito bom nisso, tá? Muito, muito, muito ligado à influência também. Ele, não é que ele não seja ligado a isso, tá? Bastante ligado à influência, mas tudo bem para ele também ser um pouquinho mais de bastidor, né? Tudo bem para ele não estar lá no CEO, né? Tudo bem ele não ser o grande líder da questão, tá? Então, você vai ver ele um pouco mais em empresas do que o primeiro subtipo, né? Ah, Elisa, mas eu encontrei muito do primeiro. Tá bom, gente, entende que assim, mas quando você vai ver na raiz, ele tá lá no lugar dele, sabe? Tipo assim, feliz da vida. Então, tudo bem ele dividir liderança, tudo bem ele ficar nos bastidores, tá bem? 2 sexual? Bora? Então, vamos ver como é que está o 2 sexual aqui. No 2 sexual, a gente tem uma grandíssima questão. Agora sim a sedução aparece, né? Com uma forma mais explícita. A sedução que é do 2, a sedução que é do emocional, aqui ela aparece de uma forma muito explícita. Assim como o 3 sexual também, né? Mas é mais no sentido assim, eu só sou amado se eu sou desejado. E para ser desejado, eu preciso de. Aí o D você dá 3 pontinhos, né? Porque o que eu preciso ser? Aí vai depender muito do contexto que você está inserido, né? De repente você está inserido num contexto religioso, né? O ser desejado não tem nada a ver com você brilhar com um decote, né? Às vezes você está inserido num, sei lá, né? Na Europa, que eles valorizam muito mais uma mulher bem magrinha do que numa região que valoriza muito mais curvas, né? E aí, uma região que valoriza curvas, não valoriza mais, porque as Kardashian tinham curva, agora não tem mais. Entende? Então, vai depender desse contexto. E o 2 sexual, ele vai se modelando esse contexto. Ele é um camaleão, lembra, né? Então, ele vai se modelando ao contexto. Acontece que o seguinte, o 2 sexual com autopreservação reprimido, ele vai ter uma questão que é o seguinte, muita possessão, tá? Muita possessão. Eu vou falar uma sombra, né? Eu estava lendo um texto, foi até um aluno que mandou, me lembro de passar para vocês, que é um texto bom que só do Naranjo, e ele faz um exagero, né? Ele fala, putz, o 2 exagerado vira o que se chamava de histriônico, né? O 7 exagerado vira o que se chama de narcisista. Então ele faz um exagero assim dos tipos para a gente ter uma noção, né? Então, se eu fizesse um exagero aqui desse subtipo com autopreservação reprimido, muitas vezes ele seria um vampirão, sabe? Um vampiro no sentido assim, vocês me devem tudo, eu vou sugar até o final. Eu lembro que eu atendi uma esposa de um 2 sexual, provavelmente com autopreservação reprimido, e ela assim, sabe? Literalmente sugada. Você olhava para ela, assim, fisicamente cansada, sugada, e o bonitão bombando. Tá? Ele era muito bom, assim, inclusive profissionalmente muito reconhecido, mas meio desorganizadão, não sabia colocar preço, queria ser muito mais amigão das pessoas do que cobrar, e ela bancava tudo, sabe? Ela bancava mesmo, assim, desde de coisas, as coisas mais práticas da vida, os filhos, os investimentos da família, e o bonitão lá, entende? Então, é claro que eu estou
colocando luz em uma característica negativa, para vocês entenderem que isso pode ficar mais, menos, vai depender do nível de maturidade e desenvolvimento da pessoa. Mas o 2 sexual tem uma coisa muito forte, com a autopreservação reprimido, ainda um pouco mais, que é uma coisa mais ou menos assim, eu sou irresistível e você pertence a mim. Tá? Não é fácil ficar comigo. Não é fácil ficar comigo. Se você conseguiu dentro de todas as pessoas que queriam, agora você vai ser, tipo assim, né? Você vai me dar tudo que eu preciso. Né? Eu quero viver a vida tranquilão aqui, sem preocupar com essas coisas, e você vai se preocupar comigo. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Tá? É mais ou menos isso. Tem uma coisa aqui muito forte, que é muito forte do 2, que ele não pede, né? Então, não é que ele vai pedir isso. Então, ele vai fazendo coisas para ele ganhar, né? Então, ele não vai pedir, mas ele vai fazendo de formas de que a pessoa deva a ele, né? Então, ele vai fazendo artimanhas para que ele ganhe, tá? Aqui a gente vai ver bastante sedução e agressão. Não estou falando no autopreservação reprimida, estou falando no 2 sexual. Tem muita agressividade, muita agressividade, muita sedução, né? Isso é uma coisa que é bem presente aqui no 2. E não é agressividade de dar um murro na cara, é uma agressividade de, peraí que eu sei o que eu quero, eu tô vestido para matar. É nesse sentido, tá? Então vamos, o 2 sexual com o social reprimido vai ter uma questão aqui muito forte, quando o pessoal fala, né, o sexual é caçador e o autopreservação é a presa. Então, esse daqui eu lembro disso, né? Ele é muito caçador, sabe? E é claro que, se ele estiver imaturo, ele vai ser aquela pessoa que, assim, ó, não aprofunda muito no relacionamento, ele só quer fazer parte daquela parte da conquista, né? Ele quer provar para ele mesmo que ele consegue conquistar todo mundo. Ou, né, é importante para ele isso, sabe? Eu já escutei muito 2 sexual com social reprimido que fala, putz, como eu sou viciado na paquera. Às vezes o relacionamento nem dura, mas assim, para mim é muito gostoso paquerar. Né? Uma vez eu escutei uma moça falando assim, até eu, quando sei lá, não tem ninguém para paquerar, quando eu escuto alguma amiga minha que queria conhecer alguém, eu já me mexo na cadeira. Não, então peraí, vamos conseguir o telefone dele. Ela fala, me via paquerando para os outros. Então tem essa coisa da caça muito forte, né? E eu tô falando aqui de relacionamento, gente, porque o relacionamento é uma coisa central na vida do tipo 2. Mas essa coisa também é para tudo, tá? Profissional, né? Para ganhar, né? Essa questão da competitividade, né? De ter um amigo fiel, sabe? De ter reconhecimento em coisas que faz, né? De habilidade de trabalho, seja trabalho, ou seja capital social, que seja, sabe? Então, tem uma questão muito forte aqui do destaque, tá? O 2 sexual é triste para ele. Vai ser triste para o 2 sexual, com o social reprimido um pouquinho mais, ele passar despercebido, tá? É triste. Então, assim, passar despercebido para ele vai ser triste. Logo, no meu ambiente, o que eu vou fazer para me destacar? Ser a mais bonita, ser o mais forte, né? E aí tem uma série de coisas, ser o mais inteligente, o mais conectado com as pessoas. Então, todas as coisas ele vai fazendo, porque é muito forte aqui. Tem uma palavra que se usa que eu acho que combina, que é selvagem, essa inclinação que ele tem para o destaque, tá? É uma coisa meio selvagem, assim. E com como um bom social reprimido, muitas vezes ele não vai ter muita noção de contexto, sabe? Então, é aquele cara que, não tem muita noção que ele está invadindo o espaço do outro. É aquela mulher que em uma reunião ela está super sensual demais. Eu não estou falando não necessariamente de roupa, ela pode estar de uniforme, toda, né, coberta, mas tem uma atitude muito sensual demais, sabe? Então é nesse sentido, tá? Essas são as coisas mais grotescas, digamos assim, mais sensíveis de perceber. Só que eu quero que você vá acurando aqui a sua imaginação para pensar isso nos mínimos detalhes, tá? Nas coisas um pouco mais sensíveis, né? Vamos para o 3, se ninguém tiver pergunta do 2. No 3, autopreservação. Vocês lembram que o 3, autopreservação, é grana, 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 patrimônio, patrimônio, patrimônio. E quando ele tiver, e um vício muito grande por não parar, né? E quando ele tem o sexual reprimido, o 3, quando a gente fala, 3, vaidade, tal, vaidade, a gente pensa numa pessoa que apareceu o tempo todo. Não é o caso do 3, autopreservação, vocês já sabem disso.
Mas com o sexual reprimido, isso é até um pouco mais, assim, sabe? Ele ama ser recluso, né? Ele não tem aquela coisa da vaidade. Ontem eu estava assistindo, umas 10 pessoas me mandaram, eu não consegui não assistir, né? Que foi Augusto Cury no Flow. Não sei se vocês viram. Eu estava assim, eu não quero assistir isso porque é longo e eu vou querer assistir até o final, né? Mas aí, como umas 10 pessoas me mandaram, aí ontem eu falei com uma aluna minha, falei, chega, agora eu vou assistir. Você me mandou, eu vou assistir. Enfim, mas é bem legal, depois vale a pena até a gente comentar. Ele possivelmente é um trait social, né? Não tem nada a ver com autopreservação. Mas ainda ele fala assim, cara, eu sou super introspectivo. Engraçado. Quem não conhece Augusto Cury, né? E aí ele fala assim, não, eu sou muito introspectivo. Mas, na verdade, o Brasil inteiro conhece ele, quiçá o mundo, né? Entende? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não é vaidade no sentido de, eu tenho que aparecer, mesmo social, né? Mas é uma vaidade assim, vocês vão conhecer o que eu estou fazendo. Né? E isso daqui é muito forte no autopreservação, tá? Só que no autopreservação com o sexual reprimido é o foco na empresa 100% e aí sim zero vaidade pessoal, tá? É aquele cara que usa calça rasgada, aquela mulher que não dá muita atenção para carro, para roupa, para aparência, é resultado no trabalho. Como dizia o Márcio Schutz, é o taxímetro, né? Para quem é da época do táxi. Taxímetro ligado na bandeira 2. Né? O pessoal que não pegou táxi não vai lembrar disso, mas o taxímetro ligado na bandeira 2, ele está correndo assim, não pode parar. Tem que ser rapidão, né? Né, Antônio Carlos? A gente lembra disso, né? O pessoal do Uber nem lembra mais. Mas, assim, não dá para parar para conversar. É mais ou menos isso, sabe? E tem uma coisa muito forte aqui, porque o 3 é muito emocional, né? Então, eu já encontrei diversas vezes o tipo 3, mas assim, muito conectado com essa emoção. Muito família, muito, assim, sabe, no sentido de o trabalho é importante, mas não é a maior fatia da minha pizza, né, da pizza da minha vida. Então, muito família, muito ligada a coisas que não estão ligadas à imagem dele. Mas também existe, claro, né, muitos tipos 3 adormecidos que eles não têm muita noção do que estão fazendo aqui. Não tem noção. A vida deles é resultado, ele vai lutar para isso até o último dia da vida. E esse 3, autopreservação do sexual reprimido, quando ele não está maduro, ele é altamente escravo dos resultados dele. Ele só existe se ele bater as metas que ele colocar para ele. Tá? E, geralmente são metas ambiciosas, porque ele não vai se destacar à toa, né? Ele não vai se destacar sendo mais um professor de Enneagrama, ele não vai se destacar tendo mais uma empresa igual todo mundo tem. Ele não vai se destacar, né? Enfim, sendo mais um gerente numa empresa que tem 40 gerentes. Então, as metas, elas são audaciosas e ele vai investir a vida dele nisso. Ponto, tá? E tem uma coisa que nesse subtipo, que é com sexual reprimido, que é aquela coisa do modelo a ser seguido, que é do tipo 3 em geral, e muito forte desse subtipo, que é assim, aqui eu acho que é quando ele se confunde com um, que é o cara perfeito, sabe? Assim, que a família quer que ele case com a mocinha, que é a mocinha perfeita, certinha. Tudo de melhor que tem para fazer, ela faz, ela consegue, e ela meio que ele, né, como ser humano, se vangloria disso. Então, eu sou o cara correto, né? Eu sou a pessoa certa, o modelo a ser seguido. Para o 3, isso é muito importante, em geral, tá? Em geral, ser modelo a ser seguido, tá? Putz, muito parecido com um, né? Bastante parecido com um, mas a gente sabe que as motivações são diferentes, né? A gente sabe de todas as diferenças que tem. Então, vamos para o social reprimido. No social reprimido, acontece uma coisa e eu percebo, e consegui dar nome só, depois de entender essas coisas mesmo, que é uma contradição que o autopreservação tem. No geral, a autopreservação se cuida, né? Cuida de finanças, de saúde, cuida, né? Tem um cuidado muito grande. E eu já encontrei muito 3 autopreservação que meio que detona o corpo, mesmo com coisas saudáveis, sabe? Então, no sentido assim, muitos deles são muito ligados a esporte, tá? 3 autopreservação, você vai encontrar bastante disso. E ele meio que ele não tem limite em relação a isso, sabe? Então, ultrapassa todos os limites. Né? E aí, aqui no 3, autopreservação com social reprimido, isso é muito forte. Inclusive, até profissionalmente, a gente encontra muito personal trainer, muito professor de yoga, né? Hoje em dia, que é legal ser professor de yoga. Então, você vai ver muita desses subtipos ligado até profissionalmente a coisa de corpo, tá? Corpo e bem-estar. Eu me lembro que eu conheci 3 autopreservação, provavelmente com social reprimido, em um congresso que eu fui, e ele tinha uma empresa, deve ter até hoje, né? Uma empresa nos Estados Unidos,
do estilo do Terra, do estilo daqueles óleos essenciais. Então, assim, super ligado em saúde, né? Mas peraí, vamos ver como é que eu monetizo isso, sabe? Então, vai ter essas questões. E esse aqui, ele é um pouco mais destemido, tá? Porque o 3 tende a ser cauteloso dentro da loucura dele de alcançar as metas. Mas aqui ele vai ser um pouco mais destemido, então você vai encontrar ele com multi-empresa, se ele for empresário, se ele estiver dentro de uma empresa, ele vai estar já se preparando para fazer uma outra coisa, então ele tem mais essa questão do multifoco, tá? Agora, tem uma coisa, uma sombra, né? Tem uma coisa que é muito própria de quem é social reprimido, sobretudo com a autopreservação dominante, e que encontrando aqui com 3, se ele tiver com um desenvolvimento baixo, aí a gente vai ver aquele famoso picareta, tá? Ele vai arrumar confusão e, algum tempo, explode. Não vou falar do lema para também não ficar julgando a pessoa, que eu não sou juiz nem Deus, né? Mas, assim, em algum momento aquele explode, sabe? Em algum momento explode que ele fez uma coisa que atrapalhou todo mundo, né? Tem uma mulher aqui nos Estados Unidos, é muito interessante a história dela, é triste, né? Ela inventou uma coisa de exames. Ela inventou tipo, uma empresa de exames, enganou uma galera, tirou uma grana de todo mundo. É claro que aqui a gente já está falando de patologia, né? Quando você está prejudicando muitos outros, tudo aqui já é patologia. Mas me lembra um pouco disso, tá? Esse oportunismo que o social reprimido tem, essa coisa do, putz, vou cuidar do meu e dane-se o resto, pode aparecer aqui nesse subtipo. Ok? Essa aula é uma aula mais chutada, gente. Então, se você não me parar, eu vou, tá? Mas podem ir me parando aí ou me parando depois nos comentários. É muito forte para o social, vamos para o social então, é muito forte, muito importante para o social a gente lembrar da questão da influência, tá? Falei da influência no 2 social também, né? Falei sobre isso. E aqui é muito forte no 3 também. Social, tudo em busca do pertencimento. Tá? Então, eu me sinto pertencente a algo quando eu estou no topo do grupo, influenciando as pessoas, fazendo tudo, né? Então, tem uma gana muito forte em se promover. Meu, veja o que eu estou fazendo. É incrível a entrevista do Augusto Cury, quem não assistiu, vale a pena assistir. Vou ver se eu consigo, né? Minha mãe está chegando também daqui uns dias, aí eu já consigo um pouco mais de tempo, porque todo o meu tempo livre é para atender gente, né? Então, eu estou um pouco falha aqui com o YouTube. Mas com a vinda da minha mãe, eu vou ver se eu consigo rechear o YouTube de alguns vídeos e vou ver se eu levo ele para o YouTube. Mas é muito impressionante, assim, como ele tem uma coisa, eu estou muito preocupado com a população. Eu preciso ajudar as pessoas que estão viciadas nas redes sociais. Você olha e fala assim, cara, esse cara é um santo. Aí você vai ver nos comentários, 100% dos comentários, eu falo, cara, esse cara é muito bom. Puta, ele mudou minha vida, esse cara é né? Entende? Então tem essa coisa assim de, ai de quem falar que eu não sou o melhor. É toda uma vida é muito legal enneagramaticamente ficar observando essas coisas, né? Porque é toda uma vida para se destacar. E aí ele muito humildemente, como um bom 3 social, né? Que tende a ser muito, né? Tende a vender uma imagem de humilde. Então, muito humildemente, ele fala coisas do tipo, não, porque como eu descobri a teoria das mentes aceleradas, umas coisas bem loucas, assim. E, meu, e assim, ó, 100% das pessoas, não, é isso mesmo, o cara é o cara, tal. E é isso, essa questão da imagem é muito forte para o 3 social, né? Uma imagem de muito destaque. Mas vamos falar do 3 social com autopreservação reprimida. Forte a questão da imagem, tá? Uma luta muito grande para não ter um pezinho para se falar dele, tá? E lembra que eu gosto muito de fazer aquela metáfora da luta contra a natureza, né? Então, ele é uma força da natureza. É aquela pessoa que realmente ele sai de qualquer lugar e vai para onde ele se predispor a chegar, sabe? Tem uma força nele, uma coisa assim que é motivada por grandes coisas mesmo. Então, você vai ver aqui 3 social com autopreservação reprimida, naturalmente ousados, né? Ousados, com muita força de... Porque você imagina, você pega um instinto social meio que norteado, meio que ajudado ali pelo instinto sexual, com aquela megalomania do 3, ele vai fazer coisas grandiosas, quando saudável, né? Quando não saudável, ele vai morrer tentando e atrapalhando os outros, e, enfim. Mas tem uma coisa muito, muito forte da questão da megalomania,
tá? E aí, naturalmente, são aquelas pessoas que menos olham para a vida pessoal. A vida pessoal, ela tá ali só para não atrapalhar os objetivos que ele tem da vida do destaque dele, tá? Pode ser que a vida pessoal seja importante, né, para o trabalho, e aí ele vai dar uma olhada para isso, né? Ele vai dar uma olhada para isso, mas no geral é o que eu quero fazer e eu não olho para mais nada, tá? No geral é isso. E o 3 social com o sexual reprimido, ele é o que mais vende aquela humildade, sabe? Quando o 3 fala muito, o 3 social fala muito sobre isso, né? Do 1 ao milhão, eu saí do nada, né? Não, porque eu não tinha nem comida, mas eu consegui, né? Porque a minha mãe separava um ovinho para eu comer durante todos os dias, aí ajudou no meu raciocínio, sabe? Então ele faz questão de reforçar essa questão do 1 ao milhão, né? Então do self-made man, né? E esse, quando ele tem o sexual reprimido, ele é um líder. O 3 social tende a ser líderes muito bons, porque a gente não faz nada sozinho, né? Então ele vai, a exemplo do Augusto Cury, né? O Augusto Cury podia ser um baita de um escritor, professor e ponto, mas não, né? Ele tem uma galera, ele tem uma escola, ele tem uma editora, ele tem blá, blá, ele tem milhões de coisas, e ele vai fazendo um monte de coisa, um monte de guarda-chuva embaixo dele, e ele vai fazendo as coisas e montando as equipes e fazendo as empresas, sabe? Aí não fiz nada, agora então, não, estou com pouca coisa para fazer, agora eu vou entrar nas escolas, agora eu vou entrar não sei aonde. Então, para fazer isso tem que ter gente, né? Então, geralmente eles tendem a ser líderes que vão arrebatendo gente boa do lado deles. O 3 é muito bom nisso, né? Ele vai olhando quem é bom, vai colocando cada um no lugar e vai colhendo os resultados. Agora, o 3 social com o sexual reprimido, ele tende a ser um líder um pouco mais próximo da galera, né? E ele tende, quando saudável, a ter uma coisa muito bonita que o 3 tem, que é de verdadeiramente ajudar o outro. Isso é uma coisa muito do 8 também, né? Muito do 8, que é ajudar o outro a achar o seu potencial. É claro que ajudar o outro a achar o seu potencial para me ajudar no meu resultado, ok. Mas assim, ele brilha os olhos dele quando ele está saudável, quando ele vê o outro se desenvolvendo. Isso é uma coisa muito, muito interessante no 3 social, tá? Com o sexual reprimido. Então ele é muito ligado nesse potencial das pessoas ao redor dele. Ele tem um faro para esse potencial e um verdadeiro amor, uma verdadeira satisfação quando ele vê que isso deu certo, tá? E aí tem uma coisa que todo 3 tem, que aqui eu encontro com mais frequência, que é um certo vazio, no sentido assim, puta, eu sou muito bom no que eu faço, né? Eu sou muito bom, eu tenho muito resultado, eu não vou conseguir largar isso nunca, mas, sei lá, era isso que eu queria estar fazendo? É isso que eu gosto? Ou eu gosto de ser o tal, ou eu gosto do resultado que isso traz, entende? Então isso pode acontecer, tá bom? Vamos, meu pessoal, essa aula, ela é rapidona, vocês não estão me parando, eu estou indo, tá? Então vamos lá, o 3 sexual é um 3 diferente, né? É um 3 mais diferente, ele é um 3 que tende a ser um pouco mais tímido, né? Que tende a ter bastante dificuldade mesmo, assim, de se autopromover, mas ao mesmo tempo muita vontade de se autopromover, né? E ele tende a se perder bastante de quem ele verdadeiramente é. Todos nós fazemos isso, o 3 faz isso um pouco mais, e o 3 sexual é o rei de fazer isso. Então, quando ele chega para atendimento individual, quando ele chega para se descobrir, geralmente o buraco é muito profundo. Geralmente, assim, a dor vem muito ao lado porque tem um vazio lá dentro. Ele nunca parou para se observar, né? Ele viveu a vida do outro. Não é difícil para ele fazer um mapa dos sonhos, mas é difícil para ele saber o que move ele, né? Quem é ele sozinho. Então, isso tende a ser um desafio muito grande. Ao mesmo tempo, ele sempre teve muitos bons resultados. São charmosos, né? Estou falando de seres humanos, tá? Mulher e homem. São charmosos, são bonitos, são competentes, sabem falar apesar da timidez, né? Então, no geral, sempre tiveram boas coisas. Mas a gente vai falar do subtipo com mais calma na nossa aula, né? De aprofundamento do subtipo. Vamos direto aqui para o sexual com autopreservação reprimido. Aqui eu encontro muita imprudência em relação ao corpo.
É aquela mulher que não consegue parar de fazer plástica, né? É o homem que, putz, não liga de sobrecarregar o corpo com, não sei se é anabolizante, sei lá, aqueles veneninhos, né? Que os homens falam, né? Natural nem planta cresce, né? Então, o 3 sexual vai ter uma ligação com o corpo forte. Com autopreservação reprimida, essa questão da imagem é muito forte, né? A minha imagem, a imagem do meu parceiro, tá? A imagem mesmo física e a imagem que ele passa perante a sociedade, né? De sucesso, tá bom? De sucesso. Isso é uma coisa muito importante para ele. Agora aqui vai ter imprudência, né? Imprudência nesse sentido. E aqui a gente está falando de um caçador também, tá? Então, muitos tipos 3 sexuais que estão imaturos, eles não conseguem se controlar em relação a isso, se controlar em relação à caça, tá? Tem muitos 3 que já abrem o jogo e falam assim, eu não tenho relacionamento fiel, já abre o jogo, entende que isso não é nenhum problema, abre o jogo com o parceiro, com a parceira e deu. Mas tem alguns que querem ter e que não conseguem, tá? Então tem uma certa prisão em relação a essa questão da caça, né? Eu sou só alguém se eu ganhar, muito próprio do sexual, muito próprio do 3 também, tá bom? E com o social reprimido, uma grandíssima dor, para todos, com certeza isso tem, mas aqui é uma dor muito profunda de não ser visto. E por isso, ele vai ser aquele... tem 3 sexual que você se apaixona por ele, sabe? Mulher ou homem, se apaixona, porque ele é demais, assim, sabe? Ele faz tudo por você, ele sabe o que você quer ouvir, ele sabe... Uma coisa muito forte do 3, que a gente vai conversar depois, que é sexual, é que ele sabe enaltecer o outro, então você vai se apaixonando por ele de uma certa forma. Agora, o excesso disso é que ele fica sem autenticidade. Ele vai fazer de tudo para você gostar dele, né? Para aquelas pessoas que são importantes para ele gostar dele. E aí ele vai perdendo a autenticidade de alguma forma, tá? Tende a ter muito resultado. O 3 social é aquele corporativão mesmo, resultado, pá. O 3 autopreservação nem se fala. O 3 sexual, ele tende a ter resultado, mas isso não é o foco principal da vida dele. O foco principal da vida dele é ser importante para o outro, tá? E também parecido com o 2 sexual, é ser atraente para o outro, tá? Mas aí o 2 sexual, ele tem uma coisa muito forte, assim, ó, eu sou atraente porque eu sou necessário, no sentido emocional mesmo, no sentido, eu sou necessário e eu sou desejável. Aqui, o desejável do 3 sexual é um desejável assim, ó, sobretudo com o social reprimido, é um desejável assim, ninguém vai conseguir não olhar para mim e não me desejar, e não me querer, tá? Eu lembro muito do Justus e da esposa dele, Ana Paula, né? É o casal trissexual ali, né? Ela toda perfeita, ele todo perfeito. Tudo que a sociedade espera, eles têm, né? Ele como homem bem-sucedido, paranã. Ela como mulher, uma Barbie, né? Tudo que você pode achar errado ou certo, tanto faz. A sua opinião e a minha não importa muito, né? O que importa é que a sociedade ama aquilo ali, né? Então é um casal que você olha e fala assim, meu Deus, não tem defeito, né? Aí os chatos vão falar assim, Luísa, eu vejo defeito, sim, tá bom, gente. Mas assim, a menina, né, ela é mais nova que eu, ela tem contrato com as maiores marcas mundiais, assim, aquilo vende, entende? Para mim é uma prisão, né? E eu queria estar presa ali naquela prisão de vez em quando, né? Porque são uns 20 quilos mais magra, tudo eu queria. Mas entende que é uma prisãozinha, né? É uma prisãozinha que as mulheres vivem. E por quê? Porque vende, gente. E a sociedade gosta, né? Então vende, tá bom? Dúvidas? Alguma coisa? Vamos para o último. 4. Vamos ver como é que é a hierarquia dos instintos do 4, tá? O 4 autopreservação, que é o nosso 4, o Russ chama de sensual, né? Que é o 4 sensual. É muito forte para o 4, em geral, a sensualidade também, tá? Repara que a Margarida me fez a pergunta sobre sedução, né? Aqui, sexual reprimido, sexual do meio, 2, 3, 4, não importa. A gente está falando da tríade da sedução. Eles são ligados a corpo, a toque, né? Você vai encontrar um 4 que o corpo dele é uma mola, que ele sabe seduzir através da dança, né? Tem uma coisa muito forte aqui de sedução usando o corpo, né?
usando o corpo, usando a imagem também, tá? E o 4, autopreservação, é bastante forte nisso, né? Quando a gente encontra um 4, autopreservação com o sexual reprimido, tem uma coisa que é do 4, autopreservação, que você olha e fala assim, taca fogo na vida e recomeça, né? Esse é o que menos vai fazer isso. Dentro do que é esperado de 4, autopreservação, tá, gente? Não significa que ele não vai fazer umas loucuras, não significa que ele não vai querer refazer a vida, significa que ele vai querer um pouco menos em relação ao social reprimido, tá? E é muito forte. Tem uma coisa no 4, autopreservação, que é diferente do 4 sexual, porque você olha o 4 sexual e até o 4 social, você fala, putz, estética, né? Cara, eles sabem arrumar as coisas, né? Eles sabem fazer uma coisa bonita, eles são ligados a isso. E você pode não perceber isso de cara no 4 autopreservação, né? Quantos e quantos 4 autopreservação eu já atendi, ou que foi aluno meu, que só se veste de cinza, né? Eu lembro de uma 4 autopreservação, ela era muito engraçada, assim, ela vestia aquelas botinas meio de obra, assim, sabe? Uma calça de meio pesadona, até meio masculina, sabe? Então, assim, esteticamente, pelo menos fisicamente, isso não é uma coisa que vai pegar no 4, autopreservação. Mas em algum aspecto da vida dele, vai ter ali o belo, assim como é esperado para o 4. Seja na casa, seja gostar de obra de arte, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E no 4, autopreservação com o sexual reprimido, isso é muito forte. Não necessariamente no físico, como é no sexual, na aparência física, como é no sexual. Mas vai ter uma casa diferenciada, tá? Até porque a gente está falando de um subtipo que tem uma reclusão significativa, né? Ele tem momentos de ir para fora e momentos de reclusão. E geralmente ele organiza o ninho dele para passar por esses momentos de reclusão, tá? Só que isso é um pouquinho mais no social reprimido. O que vai acontecer aqui? Então, esse com o sexual reprimido, menos impulso para recomeços, mas ainda assim tem, né? E a estética é forte, tá? Isso é uma coisa forte. Eu estou reforçando isso porque essa é uma grande diferença para você que está tentando se descobrir, para você que atende gente. Porque quando a gente vier falar do social reprimido, o que eu percebo bastante é que aqui no social reprimido tende ao minimalismo, né? E no sexual reprimido a gente vai tender a uma coisa um pouco mais maximalista, sabe? Seja na decoração da casa, seja na vida, né? E aqui no autopreservação com social reprimida, a gente vai entender uma coisa mais minimalista, assim, uma beleza a partir de menos coisas, tá? E, de novo, tem uma coisa do 4 autopreservação que ele é um tratorzão para trabalhar, né? E muitas vezes eles têm essa inadequação com a vida, a sociedade está errada, para que eu vou, fazer as coisas práticas? Uma coisa que eu percebi, hoje em dia, que para mim está muito claro, é que eu sempre tentei entender, né? Eu não sou 4, então sempre eu tentei entender o porquê que é dessa questão de recomeçar, de tacar fogo em coisas. E muitas vezes tacar fogo em carreiras boas, né? Em uma vida boa. Por que isso acontece? Então, muitas vezes tem uma insatisfação muito grande com a sociedade. E qualquer pessoa, que se dispor a tentar entender a sociedade, se ela for minimamente sábia, ela vai ficar insatisfeita. Concorda? Porque, não dá, né? Ela vai ficar insatisfeita. Por que que uma pessoa dança no TikTok, né, e consegue um monte de coisa, e por que tem criança que não tem vacina, entende? Então, dá para ficar insatisfeito, só que isso no 4 autopreservação é muito forte. Então, num nível inconsciente, assim, e num nível que ele está muito prisioneiro das próprias emoções, ele fala, cara, o que eu vou cuidar de emprego, de salário, de coisas práticas, sendo que a vida a vida está toda errada, né? E aí o que vai acontecer? Ele pode entrar num ciclo autodestrutivo, né? Eu tenho muitas habilidades, para que eu vou usar essas habilidades para ter recurso financeiro, sendo que a vida é toda errada? E aí eu vou ter recurso financeiro, vamos juntar essas pessoas que estão erradas, entende? Né? Tem muito a ver com essa sensibilidade, assim, que todos nós deveríamos ter um pouco, né? Mas a gente meio que, sei lá, isso não é tão visível para a gente. E aí ele vai-se embora e pode entrar nesse ciclo muito forte de falta de praticidade na vida e de ser kamikaze,
né? E aí drogas, ou que não sejam drogas, mas que sejam coisas que vá afastando ele de uma vida um pouco mais saudável. E aqui a gente vai ver muito momento de reclusão, tá, gente? Né? O 4, ele é introspectivo, mesmo no sexual. A gente vê muito forte a introspecção no social, mas no 4, a autopreservação vai ter um momento de reclusão. E, geralmente, eles estão muito ligados à casa, né? Muito ligados à casa. Por mais que seja autopreservação, quer dizer, né? Por ser uma autopreservação, né? Por mais que seja a autopreservação do 4, que o autopreservação do 4, ele significa um monte de coisa, né? Como o 4 é meio viciado na falta, pode ser que ele fique cutucando esse autopreservação dele para faltar as coisas que ele ficaria satisfeito, que é estabilidade na vida profissional, né? Casa, enfim, coisas que estão ligadas à autopreservação. Tá bom? Faz sentido? Estou tentando explicar, porque é tão complexo, mas, bom, é mais ou menos isso para a gente começar a entender desse assunto, tá, gente? Dá vontade de falar um monte de outra coisa, mas a gente já está com o tempo estourado, né? O 4 social, falei dos 4 autopreservação, vamos para o 4 social. O 4 social, a grande questão do 4 social é que, vamos falar do autopreservação, com autopreservação reprimida. O 4 social tem uma coisa muito louca, assim, que é no sentido de que ele se acha, através da inferioridade, que ele é superior a todo mundo. Então, a minha dor é a maior que todo mundo, nem adianta querer vir competir. Não tem jeito, porque eu fui o que mais sofri, eu fui o que mais tive traumas de infância, eu sou o que mais, entende? Tudo meu é mais dolorido, então é como se eu fosse o rei das dores, mas eu até entendo as dores de vocês, mas a minha é um pouco maior, tá? Então é muito forte essa questão. E por isso também ele vai tender a ter uma reclusão grande. Esse é um subtipo que tem uma reclusão diferente dos sociais, né? Que tem essa questão do palco. O 4 social, ele vai querer ter essa visibilidade que todo social busca, essa aceitação, essa visibilidade, essa busca de destaque através da dor e do sofrimento. Então, vejam o quanto que eu sofro. Quem estava lá no presencial, lembra do exemplo da Fabi? Muitas pessoas ficaram chocadas, que ela foi contar algumas coisas da infância dela, assim, ninguém sofreu mais que essa pessoa. Né? Eu e o Antônio, um virou para o outro e falou assim, nosso pai foi um santo, entende? Então, tem essa pegada no sentido assim de, cara, vem cá que eu vou te contar uma história da minha vida, que você vai ficar de cara, entende? Então, uma superioridade através da dor. Acho que ficou claro, né? Vamos ver o que mais. Superioridade e, além disso, tá? Uma sedução, não só para relacionamentos íntimos. Mas, assim, deixa eu te contar das minhas feridas aqui para você não me largar nunca, tá? E o 4 social, com o sexual reprimido, ele vai ter uma coisa muito forte que os 4 sociais tendem a ter, que é muito fofo, assim, que é a ligação com o outro, sabe? Então, uma ligação com o outro, uma preocupação com o outro, uma busca de deixar o outro melhor, uma busca de... Né, tem muitos 4 sociais que eu atendo que precisa realmente colocar um limite em relação a isso, sabe? Então, ele vai ter uma fuga de si mesmo, ele tem todas as coisas do 4 social, ele tem uma vitimização, tem tudo aquilo, gente. Mas, assim, vai estar presente essa coisa do outro tomar muito espaço na vida dele, sabe? Uma forte ligação, assim, com a dor do outro, que o outro precisa, dificuldade em dizer não para o outro, essas questões. Tudo bem? Vamos para o 4 social, o 4 sexual, né? And the last one. Vamos para o último. O 4 sexual, o 4 sexual com autopreservação reprimida. Quando a pessoa fala assim, a Madonna é uma 3, a Anitta é uma 3, sabe esses casos assim? Lembra que eu sempre falo, pode ser, eu lá que sei que não, né? Lá eu vou saber que não. Mas pode ser também uma 4 com instintos autopreservação reprimida. Porque tem uma coisa muito forte no 4 sexual, com autopreservação reprimida, que eles são, de novo, megalomaníacos. Tá? De novo, porque eu já falei sobre isso aqui, para outro subtipo, né? Então vai ter uma coisa assim, eu tenho que ser a maior. Aí você junta essa megalomania de você tem que ser a maior,
posso fazer uma coisa grandiosa, sabe, esse impulso de falar assim, meu, eu consigo, dá para eu fazer, ninguém fez ainda, né? Somado a isso, tem uma coisa muito forte, inclusive eu não falei no 3 sexual, mas tem nele também, tá? Tem no 3 sexual também, e muito forte aqui no 4 sexual, com autopreservação reprimida, chamado criatividade. Então você tem que virar e falar assim, meu filho, para de criar, sabe? Pega essas criações suas e dá um tempo, né? Sabe? Você tem que meio que falar isso para ele, porque é muito, muito forte isso nele, sabe? Então é muito forte. Eu fico vendo, assim, alguns quadros sexuais têm essa ligação forte com a criatividade. Cara, é muito bonito de ver, porque eles fazem coisas que ninguém pensou de fazer antes, com as sensibilidades que só os quadros podem fazer, só que tem muito sofrimento. Muito sofrimento, sobretudo porque ele é muito centralizador. Né? Então ele quer fazer tudo, quer fazer parte de tudo, não confia em ninguém, ninguém é bom, porque lembra de uma coisa, eu não estou falando das coisas básicas do quadro sexual, eu estou entendendo que você está assistindo essa aula porque você já sabe um monte de coisas de quadro sexual, tá? Então o basicão eu não estou falando, mas assim, você vai lembrar que o quadro sexual, ele veio ao mundo para atormentar a vida das pessoas. E se vocês falarem que eu falei isso, eu desminto até a morte, tá? Não fica falando por aí que eu falei isso. Mas assim, ó, o quadro sexual, a não ser que ele esteja muito desenvolvido, isso pode acontecer, mas no geral ele veio para criticar, para desprezar, para alfinetar, para machucar as pessoas, tá? Porque ele é mau? Mal todo mundo é. Eu sou, você é, todo mundo é. Porque ele entende que a dor dele vai ser diminuída quando ele inferiorizar o outro. No fundo, ele se sente muito inferior. Só que uma vez eu estava conversando com uma 4, né, recém-conhecida do Enneagrama, assim, ela tinha acabado de conhecer, e ela falou, nossa, eu sei, todo mundo fala que eu sou 4, eu devo ser 4 mesmo, eu só posso ser 4, mas eu não vejo essa coisa de me sentir inferior, nunca me sinto inferior, nunca me vitimizo, nunca fico na bad, entende? Uma patrona sexual, né? Tem outro casal que eu conheço, ela é uma 4 sexual de carteirinha, assim, de carteirinha, e identificado como 8, entende? Então tem assim, uma força, uma raiva, uma coisa que não parece com aquele quadro que a gente conhece, né? Que fica aos céus, ó vida, não tem nada a ver com isso, gente. Nada a ver, vocês já sabem disso, né? Mas tem uma coisa do quadro sexual que é assim, ó, eles têm uma língua afiada, eles se acham, e eles são bons mesmo quando eles se predispõem a fazer alguma coisa, não tem freio. O ato sexual, sobretudo com a autorização reprimida, ele não tem freio. O bicho é bom. Só que somado a isso, ele vai te achar muito ruim, muito medíocre. Quer irritar o pato é falar que ele é medíocre. E aí o que acontece? Ele começa a fazer um monte de coisa sozinho. Aí soma isso um projeto gigante na mão. Eu tenho uma ambição gigantesca na mão. Tá vendo como é diferente do 3? O 3 delega. O 5 delega. O 4, se ele não se cuidar, ele centraliza, porque todo mundo é ruim. Tá bom? Vê se faz sentido para vocês. Oi, Nádia. É uma coisa que eu tenho notado, assim, em alguns 4, em relação à agressividade. Não só o sexual, eles são muito provocadores. Uma coisa que eu vi bem diferente, assim, do 4 para o 8, que confunde mesmo. Eu acho que muito 4 se vê no 8, mas assim, eu tiro pelas brigas. Dificilmente eu fico provocando para entrar numa confusão. Eu sou provocada. O 4 não. O que eu vejo assim das 4 que eu conheço, eu convivo de perto com algumas, elas, principalmente mulher. O homem, eu não sei, que eu não conheço o homem 4. Agora, mulher 4, o que eu vejo é ela ficar espetando para arrumar confusão. Tá a fim de brigar e fica ali jogando umas piadinhas para a briga se armar, né? E eu vejo diferente disso para o 8, porque dificilmente você vai ver um 8 jogando piadinha para entrar numa briga. Ele é convocado para a briga e não foge. Já o 4, ele busca a confusão quando ele está a fim de brigar com alguém. Então, eu tenho percebido isso. E confunde bastante mesmo. Eu vejo muito o 4 se vendo no 8, só que eles têm uma parte sentimental aí aguçada e que eu não vejo nenhum 8 assim.
muito sentimental, esconde bastante, o 8 esconde bastante esse lado, né? E o 4 não, isso é bem para fora, e aí, exatamente o ressentimento. Eu vejo um ressentimento no tipo 4 e que faz com que ele busque brigar. E que eu não vejo isso no 8, mas confunde pra caramba, e parece um 8 mesmo. Se tem que ficar prestando bastante atenção para ver que ali há um ressentimento, há uma coisa. E o ressentimento faz com que eles busquem confusão. Já o 8, eu não vejo o 8 assim. Eu conheço outros 8, e o 8 geralmente está muito na dele ali. E aí sim, se for provocado, eu mesmo me controlo bastante para não entrar em confusões, só quando realmente não dá mais, aí eu pego e boto a pessoa de escanteio ali. Mas o 4 não, o 4 fica ali espetando você para brigar. Então eu tenho notado assim, um ressentimento bem grande. Aí eu não sei se isso faz sentido aí. Eu queria que você falasse um pouco do ressentimento do 4. Não, faz sentido. Assim, ó, se você olhar e falar assim, o 4 sexual é raivoso, ok. Isso aí a gente já sabe, isso aí você já, né, você que é aluno da 963, que é estudante de Enneagrama, básico, você já entendeu isso. O que muitas pessoas não entendem é que tem 4 social com ataques de raiva de você tirar o chapéu. Só que isso vai acontecer com os relacionamentos íntimos, tá? Então, tem muito 4 social que tem ataque de raiva. Eu me lembro até, se a gente for exagerar, né? De novo, usando aquele texto do Naranjo que eu falei, se a gente for exagerar, a gente vai falar do 4 social como um borderline, né? É no sentido assim, ó, não sei se você sabe como é que o borderline atua, mas quando ele está irritado, se pingou uma gota de torneira, ele coloca a casa abaixo. Eu lembro uma vez uma mãe de um borderline, ela falou, na minha casa até as paredes eram tristes. Né? Então, o borderline, ele tem ataques de raiva de quebrar a casa. Entende? Eu vejo bastante isso acontecendo no quadro social. Né? Que não é uma coisa muito, muito vista na superficialidade. E isso acontece também no quadro autopreservação. Essa provocação. Agora, tem uma coisa que é o seguinte, geralmente eles provocam quem eles gostam. Tá? É o jeitinho deles de amar, é o jeitinho deles de serem vistos, porque muitas vezes, lembra que Márcio Schutt sempre falava, né? A estratégia do 4 para ser visto é a estratégia do dodói. Então, se você não está me dando atenção, deixa eu te cutucar aqui. Isso lembra também um pouco o 6, né? Mas deixa eu te cutucar para você lembrar de mim. E aí eu vou te cutucando, sei lá. Né? Você é de esquerda, eu sou de direita, eu começo a te cutucar em relação a isso. Né? E aí vou te cutucando com algumas coisas, porque o que a grande questão aqui do 4, se a gente for olhar naquela aula dos traumas ligados ao centro de inteligência, por reprimir o centro físico, ele teria o trauma da perda e do abandono, né? A ferida, né? A ferida da perda e do abandono. Então, o 4, para o 4 é muito forte a questão do gosto ou não gosto. Então, se ele não gostar de você, acho que tanto faz, tanto fez. Mas se você é uma pessoa importante para ele vai querer sua atenção. E muitas vezes ele vai conseguir sua atenção por essa questão. Ou de se sentir mal, ou de precisar de ajuda, ou de te cutucar, e assim por diante. E o ressentimento, eu vejo que é uma coisa muito forte dos emocionais, né? Porque assim, ó, vai depender muito da expectativa que a gente tem em relação ao outro, né? Cara, e o 4 se ferra nisso. Eu gosto aqui da escola que a gente pode ser muito aberto nas falas, né? Porque em qualquer outro ambiente a gente tem que ficar ponderando muito, né? Mas vamos combinar, o 4 se ferra em relação à expectativa do outro. Porque ao passo que o 5 meio que não espera nada de ninguém, né? Se rolar, rolou. O 4, ele tem certeza que o mundo deve para ele. Ele tem certeza que tá todo mundo devendo coisa para ele. Né? Que a mãe dele, o pai dele, você que é amigo, né? A gente tá sempre devendo. O 4 tá sempre atrasado, porque né? Ele pode ter 4 que levante a mão e falar, Luiz, eu odeio atraso. Mas, no geral, eles atrasam a vida do outro, faz o outro perder avião. Por quê? Porque eu não respeito o outro. Porque quem tem que me respeitar são vocês. Porque minha vida é muito mais miserável que a de vocês. Tá? Então, ampliei um pouquinho aqui, mas a gente vai voltar para falar do 4 em algum outro momento, né? No momento da aula do 4. Então, vamos lá, gente. Esse 4 aqui, só para finalizar, 4 sexual com autopreservação reprimido, gente, liderança nada, tá? Você vai ver grandes gestores, você vai ver as pessoas que têm uma inclinação ali para liderança, tá? E é uma liderança
muito massa, porque é criativa, é de realização, é de emoção vinculada, sabe? Assim, não faz nada que não faça sentido. E, ao mesmo tempo, se ele não gostar de você, você vai saber. E se ele estiver na bad, assim, se ele estiver mal desenvolvido, tudo para ele é ruim. Eu tenho uma amiga que é 4 sexual que ela fala, tem dia que eu não olho o trabalho de ninguém, porque qualquer trabalho que vier eu vou criticar. Então, não é o trabalho, sou eu, entende? Ela é bem, assim, sensata em relação a isso. O problema não é o trabalho. Às vezes eu tô com raiva da pessoa, né? Tem a ver com isso, é muito pessoal o trato dele, né? E o quadro sexual com o social reprimido, ele vai ter muito forte essa questão que o quadro sexual tem, que é o ataque ao outro, tá? Então, essa questão, ele vai atacar o outro é medíocre, o outro, sabe? Então, vai ter esse sarcasmo próprio do tipo 4, tá? Eles gostam, tem uma coisa do 4, eu acho que é parecido com o 8, mas de uma forma diferente, que é assim, ó, o 8 meio que, fulano me acha bravo, fulano tem medo de mim. Cara, o problema dele, ele que é fraco, né? Se alguém falar comigo assim, Luísa, fulana tem medo de você, eu vou ficar, o quê? Não acredito. Aí eu vou ligar pra pessoa, eu vou ficar perturbada. A fulana acha você muito grosseira. Eu não vou dormir à noite se alguém falar isso pra mim. O 8 vai virar e falar assim, o quê? Ele é fraco, ele que se lasca, né? Não vai ligar, né? Pode até que você fale assim, não, Luísa, eu ligo sim e tal. Tudo bem, eu entendo, mas no geral, não liga. O 4 sexual, não é que ele só não liga, ele gosta, né? Ele gosta, sabe? Fulano, tô tentando falar com fulana não responde as minhas mensagens. Ela gosta. O 4 gosta de ter esse elitismo, sabe? Tipo, né? O sexual, então, nem se fala. Então, vai ter uma coisa da intimidação muito forte para esse 4. E o 4 sexual com o social reprimido vai ter uma coisa mais aguçada, que todos os 4 sexuais têm, que é a questão meio Angelina Jolie, sabe? Tipo, fazer um filme com Brad Pitt é casado e eu vou seduzir, tá? Então, essa questão da sedução é uma coisa muito forte. Vocês perceberam que eu sou do time da Rachel, né? Eu sou do time da Rachel. Gente, mas eu tô brincando, assim, é claro, gente, pelo amor da minha Nossa Senhora, somos todos maduros aqui, não é que todo quarto sexual vai ter essa coisa de traição, roubar o marido da outra, roubar a esposa do outro, não é isso, mas é muito forte para eles essa questão da sedução, muito forte, quando a gente tá falando do social reprimido. Então, essa coisa da caça, do ganhar, da sedução, sabe, de se vestir para matar, né, do homem sedutor, isso daqui é muito forte, tá? Muito forte. É claro que se ele for maduro, ele vai conseguir fazer isso, né, dentro das crenças dele, sem atrapalhar as outras pessoas e tudo. E se ele não for maduro, meu filho, aí não tem jeito. Aí tem uma coisa meio que assim, de ter um prazer em destruir a outra pessoa, sabe? Tem um prazer de se provar que é melhor através de coisas que inclusive não fazem muito sentido. E aí, gente, essa aula é chutada mesmo, né? Depois a gente volta e aprofunda, mas eu acho que, assim, o mais importante para mim, sendo sincera, é que vocês vão se investigando, que vocês vão coletando coisas para que a gente volte alguns meses daqui para frente para voltar nesse assunto da hierarquia dos instintos, tá bom? A princípio, a gente já demos uma boa recheada de instintos, né, no nosso módulo de instintos, já temos mais material, né? Material para a gente se embasar, para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente voltar a estaca zero, né? É normal que depois que assiste todas as aulas, que você reflita, você fala assim, cara, talvez eu esteja com o instinto errado, tá? Tudo isso pode acontecer. A gente tem uma série de materiais novos aqui hoje, né, na Escola 963, só sobre instintos, e eu entendo que é isso, é para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente levar para a vida real, e daqui a pouco a gente volta e conversa um pouco mais sobre isso. Combinado? Ficamos assim, então? Então, eu acho que até no meio da semana, que eu estou terminando de fazer aqui as programações, vocês recebem o calendário novo, tá bom? O calendário novo para a gente continuar com as nossas próximas aulas. Foi muito bom estar aqui com vocês. Beijo, até a aula que vem.